15 de agosto de 1944, 8:00 da manhã. General Alexander Patch está no convés do USS Catoctin, observando a maior invasão anfíbia da qual você provavelmente nunca ouviu falar. 300 navios estendendo-se até o horizonte. Bombardeios navais transformando as praias da Provença em nuvens de poeira e fogo. 94,00 homens prestes a desembarcar em território francês. E absolutamente ninguém vai lembrar disso. Porque aconteceu 9 semanas depois da Normandia. Porque Churchill lutou contra isso com cada fibra de influência política que possuía. Porque Stalin exigiu que acontecesse e Roosevelt concordou. E porque no final dessa operação que todos esqueceram, mais de 1/3 de todo o suprimento aliado no fronte ocidental fluirá através dos portos que estão prestes a ser capturados. Esta é a Operação Dragoon. O segundo dia a invasão que ninguém queria, exceto os homens que realmente entendiam de logística de guerra. A história começa 2 anos antes, em 1942, quando o general George Marshall levanta uma questão logística desconfortável. Se vamos invadir a Europa através do norte da França, como vamos abastecer os exércitos depois que avançarem para o interior? Cherbourg e os pequenos portos da Normandia não serão suficientes. Precisamos de portos grandes. Portos capazes de processar centenas de milhares de toneladas mensais. E os melhores portos estão no sul, Marsella e Toulon. Então Marshall propõe operação anfíbia no sul da França, abrindo linha de suprimento através do Mediterrâneo, enquanto a força principal avança do norte. É lógica industrial pura. É matemática de tonelagem e capacidade portuária. Mas vai levar 2 anos e 3 conferências de cúpula antes que realmente aconteça. Porque Winston Churchill odeia essa ideia com intensidade quase pessoal. Churchill quer atacar os Balcãs. Ele vê a Europa Oriental como peça fundamental no tabuleiro pós-guerra. Vê Stalin avançando sobre territórios que ele preferiria ver sob influência ocidental. Ele argumenta apaixonadamente contra qualquer operação no sul da França que desvie recursos de campanha italiana ou de potencial ofensiva balcânica. Mas na Conferência de Teherã, em dezembro de 1943, Roosevelt e Stalin se unem contra ele. Stalin quer pressão máxima sobre a Alemanha de todas as direções possíveis. Roosevelt confia nos seus generais que dizem que precisam desses portos do sul. A operação é aprovada. Recebe codinome Anvil. Bigorna, para complementar Overlord, o martelo caindo do norte. Churchill está furioso, mas é voto vencido. O problema é encontrar recursos. Navios de desembarque. Cada LST, cada LCI, cada embarcação anfíbia é recurso precioso desperdiçamente limitado. A maioria está comprometida com Overlord ou com operações no Pacífico. Então Anvil é adiada novamente, enquanto planejadores tentam encontrar embarcações suficientes. E é aqui que o general Jacob Devers faz algo extraordinário. Ele mantém os preparativos secretamente vivos. Enquanto todos pensam que Anvil está cancelada, Devers continua planejando, continua acumulando suprimentos no norte da África, continua treinando tropas, continua mantendo a operação pronta para ser reativada no momento em que recursos se tornem disponíveis. É a aposta silenciosa que vai se pagar completamente. Porque quando o Overlord acontece em 6 de junho, quando as praias da Normandia são conquistadas e os aliados começam a avançar pelo interior francês, o problema que Marshall previu 2 anos antes emerge com urgência brutal. Os portos não são suficientes. Cherbourg foi devastado pelos alemães antes da captura. Os pequenos portos estão operando no limite, e os exércitos estão avançando, consumindo suprimentos mais rápido do que podem ser descarregados. Em 1º de agosto de 1944, Eisenhower reativa a operação. Renomeia para Dragoon, porque o codinome Anvil foi comprometido. E de repente, graças ao trabalho silencioso de Devers, a operação pronta para ser lançada em 2 semanas. A força reunida é massiva. O 7º Exército Americano sob Patch, incluindo o 6º Corpo de Lucian Truscott, com 3 divisões de infantaria veteranas da Itália, a 3ª Divisão de Infantaria, que lutou desde o norte da África, a 45ª Divisão, veterana da Sicília, e Anzio, a 36ª Divisão, que sangrou no Rio Rápido,
unidades aerotransportadas incluindo os 517 do Regimento de Infantaria Paraquedista e a 2ª Brigada de Paraquedistas Britânica. E, crucialmente, o Exército B francês comandado pelo general Jean de La Trobe de Tassigny, incluindo tirailleurs senegaleses, tropas da Argélia, do Mali, da Mauritânia, coloniais que lutaram através da Itália e que têm contas pessoais a acertar com a ocupação alemã de sua pátria-mãe. A força naval sob o vice-almirante Henry Kent Hewitt é igualmente impressionante. 300 navios. 5 navios de linha fornecendo fogo de apoio, incluindo o USS Nevada, que sobreviveu a Pearl Harbor, o USS Texas, veterano da Normandia, o HMS Ramillies, britânico, e o FS Lorraine, francês. E em posição defensiva, o que os alemães têm? 11 divisões do Army Group G, comandado pelo general Johannes Blaskowitz. Mas essas 11 divisões são sombra do que deveriam ser. Subdimensionadas, mal equipadas, compostas em grande parte por Osttruppen, soldados soviéticos capturados forçados a vestir uniformes alemães, Volksdeutsche de lealdade questionável, unidades estáticas sem mobilidade, armamento de origens múltiplas, francês, italiano, polonês, tcheco, soviético, um pesadelo logístico de munição incompatível. A única força móvel decente que Blaskowitz possui é a 11ª Divisão Panzer comandada por Wendt von Wittersheim. 11 divisões no papel. Talvez 4 divisões de capacidade real. A operação começa na noite de 14 de agosto com movimentos preliminares que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Operação Sitka. A First Special Service Force, unidade de elite americana-canadense, assalta as ilhas Hierres, Port-Cross e Levant, neutralizando posições de artilharia que poderiam flanquear as praias principais. Operação Romeu. Comandos franceses atacam Cap Negre, destruindo baterias costeiras em ação noturna brutal. Operação Span. Falsos desembarques e demonstrações navais para confundir os alemães sobre onde o ataque principal virá. E enquanto essas operações se desenrolam na escuridão, centenas de aeronaves de transporte estão voando sobre o Mediterrâneo carregando paraquedistas. A primeira força aerotransportada aliada decola de Campos, na Itália. O 517º paraquedista americano. A 2ª Brigada Britânica, unidades de planejadores. O objetivo é capturar pontes sobre o rio Argens, ocupar vilas estratégicas, bloquear reforços alemães antes que possam chegar às praias. Mas na madrugada de 15 de agosto, neblina pesada cobre as zonas de lançamento. Muitos paraquedistas são dispersos longe de seus objetivos. Alguns caem quilômetros fora da posição. Mas diferente da Normandia, onde dispersão criou confusão total, aqui funciona. Os paraquedistas se reagrupam rapidamente, capturam suas pontes, ocupam La Motte, Le Mitan e Le Mouille. Em Le Mouille, cercam e capturam aproximadamente 700 soldados alemães atordoados. As baixas são relativamente leves, 104 mortos incluindo acidentes de lançamento. E quando o sol nasce sobre as praias da Provença, os caminhos do interior estão bloqueados por soldados aerotransportados. Às 8h00 da manhã, os bombardeios navais começam. O Nevada, Texas, Arkansas, Ramillies e Lorraine abrem fogo, suas salvas de 14 e 15 polegadas rasgando posições defensivas alemãs. Aviões mergulham, lançando bombas e foguetes. E então as primeiras ondas de barcos de desembarque começam sua corrida em direção às 3 praias designadas. Alpha Beach para a 3ª Divisão. Delta Beach para a 45ª. Camel Beach para a 36ª. E quase imediatamente torna-se óbvio que isso não será outra Omaha Beach. A resistência em Alpha é leve. A 3ª Divisão consolida rapidamente, avança para o interior sem oposição séria. Delta Beach é similar. A 45ª Divisão desembarca, avança, faz contato com os paraquedistas já no interior. É quase anticlimático na velocidade. Camel Beach apresenta problemas diferentes. O setor Camel Red enfrenta fogo pesado de posições que os bombardeios não eliminaram. Tornar-se rapidamente claro que desembarque ali é impossível sem baixas massivas. Então as tropas são redirecionadas para Camel Blue e Green.
causando confusão e atraso, mas evitando o massacre. A única perda significativa do dia é o LST-282, atingido por bomba guiada alemã HS-293, lançada por aeronave do KG-100. O navio afunda rapidamente, mas no geral, o desembarque é sucesso impressionante. 95 mortos. 385 feridos. Números que parecem quase impossíveis comparados com Normandia. Até o final do primeiro dia, 94,000 homens estão em terra francesa, expandindo cabeça de praia rapidamente. Blaskowitz tenta contra-ataques em 16 e 17 de agosto. A 148ª Divisão e forças improvisadas lançam ataques descoordenados contra o perímetro aliado. Mas suas comunicações estão cortadas pelos paraquedistas. Sua mobilidade é inexistente. E o domínio aéreo aliado é absoluto. Cada movimento alemão em plena luz do dia é atacado por caças-bombardeiros. Na noite de 17 de agosto, Blaskowitz reconhece o óbvio. A cabeça de praia não pode ser contida. E Hitler, enfrentando colapso simultâneo na Normandia e no Sul, autoriza a retirada geral. Os Army Groups G e B devem recuar para a linha defensiva, Sens-Dijon, fronteira suíça. A rota de escape é o Vale do Ródano, e é aqui que a campanha se transforma de desembarque bem-sucedido em corrida contra o tempo. Porque enquanto as forças americanas avançam rapidamente pelo interior, as forças francesas de Delattre têm missão diferente: capturar Toulon e Marsella. Os dois grandes portos que são toda a razão pela qual Dragoon existe. Toulon é defendida pela 242ª Divisão Alemã, entrincheirada em fortificações massivas. Marsella tem a 244ª Divisão e defesas urbanas pesadas. Delattre divide suas forças, cerco duplo simultâneo, e o que segue é semana de luta urbana brutal. Em Toulon, franceses lutam casa por casa, bunker por bunker. Os alemães resistem ferozmente porque sabem que não há retirada possível. Em 26 de agosto, após combates intensos que custam aproximadamente 700 baixas francesas, Toulon cai. 18,000 prisioneiros alemães. Marsella é história similar, mas com elemento adicional. A resistência francesa dentro da cidade se levanta. Sabotagens, emboscadas, confusão nas linhas alemãs. E quando as forças de Delattre chegam, encontram cidade já parcialmente controlada por seus próprios cidadãos lutando. A batalha é feroz. 825 baixas francesas, mas em 27 de agosto Marsella está livre. 11,000 prisioneiros alemães. E, crucialmente, 2 dos maiores portos do Mediterrâneo estão nas mãos aliadas. Engenheiros imediatamente começam trabalho de reparação. Minas precisam ser limpas, destroços removidos, docas reconstruídas. Mas até outubro de 1944, Marsella e Toulon processarão 524,000 toneladas de suprimentos mensalmente. Mais de 1/3 de todo o suprimento do fronte ocidental fluindo através de portos que Churchill não queria capturar. Enquanto isso, no Vale do Ródano, está acontecendo a batalha que deveria ter destruído o Army Group G, mas que ao invés disso se torna impasse frustrante. Task Force Butler, força móvel sob comando do coronel Frederick Butler, explora gap criado pela retirada alemã precipitada. Eles correm para o norte mais rápido que os alemães podem recuar, ocupam as colinas ao norte de Montélimar, posicionam-se perfeitamente para bloquear a rota de fuga alemã e começam a bombardear as colunas alemãs movendo-se através do Vale Estreito. É tiro ao alvo. Caminhões, blindados, artilharia, tudo preso em estrada única sendo martelado por artilharia americana das colinas. Mas a 11ª Panzer não desiste. Van von Wittersheim conduz contra-ataques repetidos contra as posições americanas, tentando abrir corredor para as tropas presas. E ele é bom nisso. Muito bom. Os ataques são ferozes, coordenados, efetivos. A Task Force Butler, essencialmente uma força de reconhecimento ampliada, não tem peso suficiente para manter posição contra a divisão Panzer determinada. A situação se deteriora em impasse sangrento. Butler é ferido.
A Task Force é dissolvida, substituída pela 36ª Divisão inteira. Mas o tempo foi perdido. Entre 23 e 29 de agosto, a maioria das tropas alemãs consegue escapar através de Montélimar, apesar de perdas pesadas. 2. 100 baixas alemãs. 8. 1.000 prisioneiros. Mas o grosso do Army Group G escapa. Os americanos sofrem 575 baixas. Em 29 de agosto, Montélimar finalmente cai, mas o Prize Maior escapou. A corrida para o norte continua através do final de agosto e início de setembro. A 45ª Divisão captura Mechimir em 1º de setembro. Lyon é libertada em 3 de setembro com 2.000 prisioneiros alemães. E a 11ª Panzer continua sendo espinho no flanco aliado, conduzindo contra-ataques eficientes que impedem cerco total. Em Montreval, o 117 do Esquadrão de Cavalaria é praticamente destruído em emboscada bem executada. A divisão Panzer pode estar recuando, mas está recuando com habilidade, fazendo os aliados pagarem por cada quilômetro. E então, em 10 de setembro, acontece o momento que simbolicamente fecha o arco desde Normandia. Esse corpo de Truscott encontra o 3º Exército de Patton perto de Dijon. As forças que desembarcaram na Normandia e as forças que desembarcaram na Provença se encontram. Linha aliada contínua existe da Suíça ao Canal da Mancha. A França está sendo libertada de norte e sul simultaneamente. Mas em 14 de setembro, ordens do alto comando interrompem o avanço. Army Group G conseguiu escapar e está se entrincheirando nos Vosges. Perseguição adicional é considerada muito custosa para ganhos limitados. E aqui está a questão histórica que ainda gera debate. Deveria Dragoon ter acontecido? Churchill certamente manteve sua posição de que foi erro estratégico. Que os recursos usados no sul da França deveriam ter ido para a Itália ou Balcãs. Que permitir Stalin dominar a Europa Oriental foi erro geopolítico. Mas os números contam história diferente. Os 524,00 toneladas mensais através de Marsella e Toulon não são abstrações. São combustível, munição, comida, equipamento que permitiram aos aliados manter ofensivas contínuas através do outono e inverno de 1944. Eisenhower foi explícito na avaliação. Dragoon foi decisiva para equilíbrio logístico no fronte ocidental. Sem esses portos, o avanço aliado teria parado por falta de suprimentos muito antes de alcançar fronteira alemã. Anthony Beevor argumenta que Dragoon também reduziu o sofrimento francês ao forçar retirada alemã rápida do sul, evitando meses de ocupação adicional e potencial destruição que acompanharia a resistência prolongada. As cidades do sul da França foram libertadas em semanas ao invés de meses, e as tropas coloniais francesas que lutaram em Toulon e Marsella, senegaleses e argelinos e marroquinos que sangraram pela libertação da França, mereciam estar lá quando aconteceu. Mas a Operação Dragoon permanece esquecida, overshadowed completamente pela Normandia que aconteceu 9 semanas antes. Os 94 de 0 homens que desembarcaram nas praias da Provença não recebem monumentos como Omaha Beach recebe. As batalhas por Toulon e Marsella não são filmadas por Hollywood. A corrida através do Vale do Ródano não aparece em documentários. E a maioria das pessoas não sabe que houve segundo desembarque aliado na França em 1944. Que houve outra invasão anfíbia, outra operação massiva, outro dia D, que foi sucesso estratégico mensurável em termos de tonelagem de suprimentos e aceleração do colapso alemão. Talvez seja porque as baixas foram relativamente leves. 95 mortos no primeiro dia não geram as narrativas de heroísmo desesperado que Omaha Beach gera. Talvez seja porque foi tão bem sucedida que parece fácil em retrospecto. Operação sem drama suficiente para capturar a imaginação popular. Ou talvez seja simplesmente porque aconteceu depois, quando a atenção mundial estava focada em Patton correndo através da França do Norte, em Market Garden falhando na Holanda, em 100 outras histórias competindo por espaço nos jornais. Mas para os homens que lutaram em Dragoon, para os engenheiros que reconstruíram Marsella e Toulon, para os planejadores logísticos que finalmente tinham capacidade portuária adequada, não havia nada esquecível sobre a operação. General Jacob Devers, o homem que manteve Dragoon viva quando todos pensavam que estava cancelada,
Nunca recebeu reconhecimento proporcional à sua contribuição. Ele foi overshadowed por Eisenhower, por Patton, por Montgomery, por generais com melhor relacionamento com a imprensa e mais talento para a autopromoção. Mas sem sua persistência silenciosa, sem seu trabalho contínuo de preparação através de 1943 e início de 1944, Dragoon não poderia ter sido lançada com 2 semanas de aviso. A operação teria sido impossível, e as consequências logísticas para a campanha aliada teriam sido severas. 15 de agosto de 1944. O segundo dia de a invasão que Churchill odiava, que Stalin exigiu, que Roosevelt apoiou por razões logísticas práticas. 94. 10 homens desembarcando em praias francesas com 95 mortos. 2 dos maiores portos do Mediterrâneo capturados em 2 semanas. Linha de suprimento aberta processando mais de 1/3 de todo o suprimento aliado no fronte ocidental. Army Group G, forçado à retirada precipitada através do Vale do Ródano. França do Sul libertada em velocidade, que surpreendeu até planejadores otimistas. E tudo isso esquecido porque aconteceu depois da Normandia, porque foi bem sucedida demais para gerar drama, porque as histórias de guerra que lembramos são geralmente histórias de sacrifício desesperado e não histórias de planejamento logístico competente pagando dividendos mensuráveis. Mas, os 524 0,0 toneladas mensais através de Marsella eram reais. O combustível que moveu tanques de Patton, a munição que alimentou o avanço através da França, a comida que manteve exércitos no campo, tudo isso fluiu através de portos que Dragoon capturou. E você, o que acha? Deveria Churchill ter vencido o argumento? Deveriam os recursos de Dragoon ter ido para a ofensiva balcânica ao invés do sul da França? Ou Marshall estava certo desde 1942 que guerras modernas são vencidas por tonelagem de suprimentos tanto quanto por bravura no campo de batalha?